Seja muito bem-vinda ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é 3 alimentos estratégicos no tratamento da candidíase. Então aproveita, já compartilha esse vídeo com alguém, já pelo menos deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho aí para plataformas, né? Que eu estou transmitindo em 3 aqui, tá, gente? Eu estou no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, para as plataformas entenderem que esse vídeo é relevante e que vai distribuir para mais pessoas, para essas informações chegarem a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no YouTube, tem vários vídeos assim mais aprofundados para você estudar, para valer mesmo, né, se aprofundar mais no assunto do tratamento da candidíase. E no Instagram tem vários vídeos mais curtinhos. Todo dia tem vídeo novo para vocês em todas as redes, tá bom, gente? Porque realmente minha missão é trazer essas informações, esse conhecimento correto sobre como tratar de verdade a candidíase, o que precisa ser feito, tá certo? Que eu sei que você, se está aqui me assistindo, porque já não aguenta mais, já está cansada de tanto sofrer com a candidíase. Então vamos lá, gente, para o nosso assunto de hoje, né? Sobre esses 3 alimentos estratégicos no tratamento da candidíase. Por que eu trouxe 3 alimentos hoje aqui para vocês estratégicos? Porque eles vão atingir, né, eles vão atuar em uma parte específica que precisa ser olhada, precisa ser cuidada, né, bem tratada no tratamento da candidíase, para você conseguir acabar com a candidíase de uma vez por todas. Como eu falo aqui para vocês, né, já falei outras vezes, estou sempre falando aqui para vocês, para acabar com a candidíase, você precisa recuperar todo o seu organismo, reequilibrar todo o seu organismo. Não é simplesmente matar os fungos que estão provocando o problema. Vai muito além disso. Muito além disso, você precisa tratar o seu corpo como um todo, né? Modificar o ambiente do seu corpo para que os fungos só conseguiram crescer, que são fungos que já fazem parte da gente, estão na nossa microbiota. Eles só conseguiram crescer porque o corpo está desequilibrado, está em um estado em que está fácil para o fungo crescer, sua imunidade está baixa, não está conseguindo combatê-lo. Você está com o intestino permeável, está deixando passar muita toxina, suas bactérias boas não estão funcionando tão bem, não estão numa quantidade tão boa assim para te ajudar com essas funções de defesa do seu intestino. E um outro ponto muito importante, que às vezes acaba ficando um pouquinho de lado, que é o assunto principal de hoje aqui com vocês, é a questão de destoxificação, que a gente precisa muito cuidar disso, a gente precisa muito observar. Por quê? Porque os fungos produzem muitas toxinas, e essas toxinas que vão provocar a maior parte dos sintomas. E também, o nosso próprio corpo também já produz toxinas, radicais livres, substâncias que precisam de alguma forma ser eliminadas pelo nosso próprio metabolismo, faz parte. E é natural que isso aconteça. Tá? A destoxificação é o processo, né, de retirar do corpo, retirar de circulação essas toxinas, tanto ali produzidas pelos fungos, por bactérias ruins, por coisas que a gente ingere, alguns tipos de alimento que a gente ingere, que tem algumas substâncias que o corpo não entende, precisa ser eliminada. O nosso próprio metabolismo, o funcionamento do nosso corpo também produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas, tá? Isso é normal, é natural de todos nós, a gente precisa disso funcionando bem. Então, essa detoxificação, ela é um processo que o organismo está eliminando, né, essas toxinas, essas substâncias estranhas a ele, e vai acontecendo assim 24 horas, sem pausa. Tá? E destoxificação, só para ficar, né, bem claro aqui para vocês, é esse processo que está acontecendo continuamente. E destoxificar, fazer um detox, né, que normalmente a gente escuta mais facilmente assim, não é simplesmente você fazer um jejum, tomar um suco verde, porque deu uma exagerada no fim de semana, vou fazer um detox agora na segunda-feira, porque eu exagerei um pouco na bebida, na comida, no fim de semana, enfiei o pé na jaca e agora quero eliminar os excessos. Não é assim que funciona, tá?
essa detoxificação está acontecendo o tempo inteiro e exige muitos nutrientes para que esse processo aconteça. Então, a gente precisa entregar esses nutrientes. Por isso, né, não basta fazer um jejum que você acha que está fazendo detox, não vai acontecer. Você precisa entregar para o seu organismo a matéria-prima para que tudo funcione. Matéria-prima que ele possa usar para essas reações acontecerem e retirarem essas toxinas do corpo, tá? E o que isso tem a ver com candidíase, Roberta? Então, já pincelei aqui por alto, tem tudo a ver, né? Porque as toxinas produzidas pelos fungos, elas têm que ser eliminadas. Elas são as responsáveis pela grande maioria dos sintomas. E isso quando os fungos estão vivos. Então, nesse momento, você está aí com candidíase, com super excesso de fungos no seu corpo. Eles estão produzindo muitas toxinas. E essas toxinas estão produzindo muitos sintomas em você. Você precisa dar um jeito de acabar com essas toxinas. É claro, você tem que acabar, né, com a raiz, não é simplesmente acabar com a toxina e deixar o fungo lá. Você tem que sim que cuidar dessa parte também, enfraquecer os fungos, mas isso todo mundo já sabe, né? Mas não basta enfraquecer os fungos, tá? A gente precisa cuidar disso aí também para você sofrer menos, para o seu corpo conseguir se recuperar de uma forma mais rápida, porque as toxinas circulantes, elas não só vão te provocar sintomas, mas elas também vão, muitas delas, atrapalhar o funcionamento do seu organismo, né? Então, não diretamente, talvez não diretamente elas estejam provocando, algumas delas não estejam provocando diretamente algum sintoma, mas estão interferindo no trabalho normal, natural do seu corpo, do seu organismo, e isso vai te levar a algumas consequências, né, como não conseguir absorver bem algum tipo de nutriente importante, ativar alguma vitamina importante. Então, tudo isso aí vai acontecendo por causa dessas toxinas que vão se acumulando, não são eliminadas. E isso eu estou falando, os fungos vivos já estão produzindo essas toxinas. E quando você começa a tratar de verdade a candidíase, né, começa a matar os fungos, começam a morrer ali, quando esses fungos morrem, as toxinas também vão aumentar no seu organismo, porque quando eles estão vivos, né, por exemplo, deixa eu usar um exemplo aqui que eu gosto bastante, que é fácil de entender. Então, por exemplo, o fungo está vivo, isso aqui seria, entenda que cada uma dessas canetinhas coloridas aqui é uma toxina que o fungo produz, assim, ele produz dezenas, talvez até centenas, tá? Os estudos ainda não conseguiram identificar exatamente, mas dezenas com certeza. Então, tá lá várias toxinas dentro da célula do fungo. O fungo é uma célula toda fechadinha ali, e de acordo com o que ele precisa, ele libera uma toxina ou outra pelo momento. Então, por exemplo, ele se sentiu ameaçado, ele quer se defender, ele vai liberar uma toxina de defesa. Pronto, liberou uma, ela faz o trabalho dela. E vocês têm os seus sintomas. Ah, o fungo precisa digerir algum alimento que chegou ali para ele, aí ele vai liberar uma outra. Aí ele libera uma outra para fazer, né, a digestão. E vai acabar também agredindo o nosso corpo de alguma forma. Isso, o fungo vivo, ele escolhe o que ele libera. Quando ele morre, você está tratando a candidíase, os fungos começaram a morrer, a célula do fungo, as coisas não vão desaparecer, pronto, sumiu. Não, as células do fungo vão se romper, tudo que está dentro dele vai ser liberado no seu corpo de uma vez, então todas as toxinas vão ser liberadas de vez. Então, com isso, às vezes você pode sentir um aumento de alguns sintomas, algum desconforto, quando os fungos começam a morrer numa quantidade maior. Tá? E isso também precisa ser cuidado. Essas toxinas também precisam ser eliminadas. E o órgão que vai cuidar disso aí, na maior quantidade, é o fígado, tá? O fígado tem que estar funcionando bem para que isso aconteça. Ele é responsável por mais ou menos uns 60% da detoxificação. Todas as células do nosso corpo conseguem fazer esses processos de detoxificação, né? De cuidar de toxinas e tal, mas o fígado é o que está responsável aí por 60% de todo esse processo. Então, cuidar, né? Não somente da detoxificação como um todo, mas também observar bem o fígado, cuidar do fígado, cuidar dessa parte é fundamental para o sucesso do tratamento. Por isso que parte da estratégia do tratamento é especificamente pensada na ativação e modulação das funções hepáticas. Por que eu falo
ativação e modulação. Porque só ativar desesperadamente, dependendo de qual parte você está ativando desse processo de detoxificação, pode acabar gerando muito radical livre, e esses radicais livres podem acabar causando dano celular no seu corpo. Então, eu falo ativação e modulação, porque modulação quer dizer que está ativando de um jeito certo, sem deixar exagerar, né? E sem ficar pouquinho. Então, modulação é isso, tá? Porque, né, basicamente, só para vocês entenderem, não ficarem muito solto, não ficar muito solta essa informação, tá? Então, por exemplo, para a maioria das toxinas, é claro, algumas não passam por todo esse processo completinho, igual eu vou falar aqui, mas a maioria das toxinas, elas chegam em um estado no nosso corpo que o corpo não consegue lidar exatamente com aquela molécula, grudar nela, levar para jogar fora e tal. Então, essa molécula, ela precisa de uma certa ativação, para ela ficar mais reativa, para aí sim, alguma outra parte do nosso corpo, alguma outra proteína, conseguir se grudar nessa molécula, para sinalizar, para carregar ela para um outro lugar para ser eliminada. Então, são 3 fases. Uma fase que tem uma ativação, uma fase que tem meio que uma inativação e depois um transporte para ser eliminado. Então, se você ativa demais essas moléculas, né, de toxinas, eu vou chamar em geral aqui de toxinas, tá? Você ativa demais essas moléculas, vai ficar um monte de molécula ativa que pode se grudar em várias partes das células, né? Mas você ativa, ela tem várias coisas que precisam acontecer para se grudar aqui numa segunda etapa, tá? E ser eliminado. Então, se você ativa demais, mas essa segunda etapa não está funcionando bem, vai ficar esse monte de molécula ativa circulando no seu corpo, podendo causar lesão, tá? Então, a gente precisa ter essa segunda parte também funcionando bem. Por isso que eu falo a questão que não é simplesmente ativar, porque dependendo, se você ativar demais só essa primeira etapa, você pode provocar mais dano ao seu corpo do que exatamente um benefício de eliminar essas toxinas todas, tá certo, gente? Então, vamos lá, né? Eu estava falando aqui que tem que ativar e modular as funções hepáticas, mas fica tranquila que no final eu vou te dar 3 exemplos aqui de alimentos que fazem parte dessa estratégia de ativação e modulação das funções hepáticas. E você já pode começar de uma vez, tá certo? É claro, né? O que eu tô trazendo para vocês aqui é o que faz parte, como que é dentro de uma estratégia completa para você acabar com a candidíase de verdade, recuperar o seu organismo, enfraquecer os fungos, mas hoje eu trouxe aqui para vocês, como é uma coisa muito extensa, não tem como eu falar em uma única live tudo, então hoje eu trouxe especificamente essa parte da função de eliminação de toxinas aqui para vocês, tá? Essa detoxificação e no final, daqui a pouquinho, já falo para vocês esses 3 exemplos de alimentos que você já pode começar a utilizar desde já na sua vida, porque melhorar a função do fígado é, assim, de extrema importância para todo mundo, independente se você está com candidíase, está precisando tratar a candidíase e acabar com isso, ou se você está aí saudável. Quanto mais o seu fígado estiver funcionando bem, melhor, porque a gente está exposto, né, a várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. A poluição, às vezes algum remédio que você precisa tomar, né? Tem várias coisas acontecendo ao nosso redor, assim, que o corpo precisa saber lidar com isso para eliminar da forma correta, para não te provocar problemas, tá certo? Então, na candidíase, você precisa cuidar disso como... Não tem jeito, gente, é obrigatório você cuidar dessa parte, é obrigatório você olhar e adequar, né, essas funções de detoxificação do seu corpo, principalmente no fígado, porque, gente, o fígado ele tem mais de 500 funções no nosso corpo. E entre elas, né, vou citar algumas aqui mais importantes, porque, imagina, tem mais de 500. Então, ele produz a bile, que é necessária para o metabolismo das gorduras, digestão das gorduras. O fígado também é importantíssimo para o sistema imune. Gente, o sistema imune não está só nas células do sangue, nos nossos glóbulos brancos, né, de proteção, os nossos anticorpos, tudo isso. O sistema imune não está só no intestino. O sistema imune está espalhado no corpo inteiro. E o fígado está ali contendo boa parte da nossa defesa, de células de defesa. Então precisa ser bem cuidado.
fígado não é só eliminar toxinas, o fígado tem muita função no nosso corpo e função muito importante. Então ele, né, contém uma boa parte do sistema imune. Ele também é responsável pela produção e degradação de hormônios, então colesterol, estrógenos, os hormônios femininos, testosterona, que é o hormônio majoritariamente masculino, né? Mulher também tem um pouco, deve ter um pouco, precisa, mas uma quantidade infinitamente menor do que nos homens. Então ele controla também, o fígado controla o metabolismo da glicose, gente. Imagina se isso não funciona, ele fica diabético. O metabolismo do álcool, metabolismo de drogas em geral, medicamentos que você toma, nutrientes, tem muito nutriente que você consome, mas ele só vai se tornar ativo para o seu corpo conseguir usar depois que ele passar pelo fígado e for ativado. Então tem muitas substâncias que precisam do fígado para o seu corpo conseguir usar, né? Para o seu corpo usar da maneira correta e, claro, também eliminar da maneira correta, tá? E se o fígado ficar sobrecarregado, com um monte de coisa que você está colocando ali, com toxina de fungo, com alimentos, com medicamentos, com várias coisas, né? Só para ele ter que eliminar, como vão ficar essas outras funções que ele precisa produzir? Se ele ficar sobrecarregado com a detoxificação, ele não vai conseguir exercer essas outras funções de forma adequada. Então, você pode ter questões ali de desregulação de colesterol, de hormônios, gente, de hormônios femininos. Você pode ter, né, problemas ali hormonais, problemas da glicose, pode ficar descontrolado para mais, para menos, geralmente para mais, né, gente? Então, assim, é muita coisa que está acontecendo no fígado, coitadinho, né? E às vezes a gente não ajuda. Então, mas hoje eu trouxe aqui para vocês algumas estratégias para te ajudar a ajudar o fígado, tá certo? Então, de extrema importância, se você quer acabar com a candidíase, cuidar do seu fígado da maneira correta. Porque esse cuidado, como eu falei, ele também faz parte da estratégia do tratamento, tá certo? Não adianta apenas matar o fungo e achar que vai resolver a candidíase, até porque se matar fungo, resolver as candidíase, a primeira vez que você tomou o seu fluconazol, teria resolvido o problema, você nem ia estar aqui. Eu nem estaria aqui se tomar um remédio antifúngico ali, matei ali o excesso de fungos, pronto, tá tudo bem, acabou. Não acaba, não adianta. Tá? E aqui eu vou aproveitar, né, que eu citei aqui os antifúngicos, os medicamentos antifúngicos, e vou abrir um parêntese aqui, um parêntese mais ou menos, né, porque faz muito sentido estar dentro desse assunto com uma força muito grande, tá? Esses medicamentos antifúngicos, né, como o fluconazol, itraconazol, cetoconazol, esses azóis aí da vida, eles inibem enzimas importantíssimas do fígado. Então, você toma esse remédio, ele realmente consegue matar uma parte dos fungos. É claro, os fungos vão criando resistência à medida em que você vai usando mais e mais, mas a princípio eles conseguem matar, né, uma boa parte dos fungos. E como um efeito colateral, gente, o remédio não consegue fazer uma única função no corpo. Todo remédio, todo medicamento tem efeitos adversos, tem efeitos colaterais. Um dos maiores efeitos colaterais desses remédios antifúngicos é inibir, né, reduzir a produção de enzimas importantes do fígado. Então, imagina, seu fígado já está sobrecarregado, já tem muita toxina no seu corpo por causa dos fungos. Aí os fungos morrem, porque você tomou o remédio, aumenta ainda mais a quantidade de toxinas circulantes. Só que, ao mesmo tempo que esse remédio matou o fungo, ele reduziu a atividade do seu fígado. Então, com isso, vai aumentar a quantidade de toxinas ali no seu corpo circulando. Vai aumentar a desbiose por causa dessas toxinas todas. Vai reduzir a sua imunidade. E vai aumentar a candidíase. É um efeito rebote desses remédios antifúngicos. Em um primeiro momento, pode ser que você perceba uma certa melhora, porque reduziu momentaneamente ali, né, um pouco a quantidade de fungos. Porém, vai ter uma maior quantidade de toxinas, o seu fígado não vai estar conseguindo eliminar essas toxinas, né, numa velocidade muito grande, e pode acontecer aí, né, um efeito rebote, que para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras pode levar um pouquinho mais de tempo, que vai aumentar a candidíase. Daqui a pouco a candidíase vai voltar. E
mais intensa ainda. Então, por isso, gente, o tratamento que realmente funciona para acabar com a candidíase de verdade, ele tem sim que enfraquecer o fungo de qualquer jeito, é mandatório, precisa enfraquecer o fungo. Mas ele precisa também aumentar a sua imunidade, ele precisa cuidar do seu intestino, mas que, para que tudo isso aconteça de forma correta, você consiga realmente regenerar o seu corpo, você também precisa dar essa atenção especial ao fígado e aos processos de detoxificação. E como que você vai fazer isso? Vamos lá, gente, para você conseguir ajudar o seu corpo a sofrer menos com isso, vamos ajudar o fígado a funcionar melhor, né, gente? Para ele cuidar não só de eliminar o que precisa, mas também para ativar o que precisa para o seu corpo funcionar bem. Então, vamos parar. Primeiro de tudo, o melhor, professor Murilo Pereira, ele fala, né? Ele é um dos maiores estudiosos de intestino, assim. Então, ele fala que o melhor detox é o não intox. Então, gente, ao invés de botar um monte de coisa para dentro do seu corpo, um monte de toxina, e depois ter que ter um trabalho danado para eliminar, vamos reduzir, né? Vamos reduzir a quantidade de toxinas que a gente está colocando no corpo. Quando eu falo toxina, gente, também não é toxina simplesmente, de poluição, de não sei o quê. Não! Toxina para o seu corpo, né? O que o seu corpo entende como toxina é tudo que precisa ser eliminado, tudo que ele não vai utilizar, tudo que entra ali, ele não entende, não compreende, não sabe fazer, precisa mandar para fora. E isso vai entrar vários aditivos alimentares. Então, quando você compra um produto industrializado, lê lá o rótulo, né? Tem tanta coisa ali que você não faz nem ideia. Tem corantes, tem conservantes, tem acidulantes, tem emulsificantes, tem saborizantes, tem um monte de coisa ali, melhoradores de sabor. Então, tem vários aditivos alimentares que o seu corpo entende como toxina, sim, que precisa ser eliminado. Excesso de medicamento, gente. Quando eu falo assim, medicamentos, não é para você tomar nenhum remédio nunca na sua vida. Em alguns momentos a gente precisa sim, tá? Os medicamentos, os remédios bem empregados no momento certo, nas situações realmente necessárias, eles salvam vidas. Então, o que eu estou falando aqui não é que eu sou contra remédio. Não sou contra remédio, gente, sou farmacêutica. Como pode uma farmacêutica ser contra remédio, né, gente? Eu entendo toda a importância dos remédios, mas eles precisam ser usados nas situações corretas, pelo tempo correto também. Não é igual a gente faz com a candidíase aí. Esses remédios antifúngicos, eles foram feitos para usar de uma forma pontual, quando tem uma necessidade realmente grande. Mas se você já tentou fazer um tratamento de candidíase, assim como eu também já tentei anos atrás, quem não conhece minha história ainda, eu sofri com candidíase por mais de 10 anos da minha vida. Mais de 10 anos, já tentei de tudo. E, claro, quem sofre tanto tempo com candidíase, se você está numa situação parecida, você vai me entender, talvez você até já esteja fazendo isso. Eu cheguei naquele ponto em que o ginecologista manda você tomar fluconazol toda semana. Você toma de vez em quando, daí a pouco a candidíase volta. Aí fala, não, tá voltando sempre, né? Vamos tomar todo mês? Vamos tomar todo mês. Então, toma todo mês, continua tendo. Não, vamos tomar toda semana, então. Né? Vamos tomar por 6 meses, toda semana. Toma lá, por 6 meses, toda semana. E nada. Ah, não, vamos tomar por mais 6. Toma lá por mais 6 e nada. Ah, não, eu acho que o fluconazol não está resolvendo no seu caso, o fungo deve estar resistente. Vamos trocar para o itraconazol. Vamos tomar itraconazol toda semana mais um ano. Gente, e vai. Fiquei anos tomando esses remédios toda semana. Então, eu sei, né, tanto pela experiência como paciente, quanto pelo conhecimento científico, que não funciona. Você sabe que não funciona. Esse é um caso em que não seria o ideal você estar usando medicamento, mas tem alguns casos que sim, que você precisaria usar medicamento. O medicamento não foi feito para você ficar usando a vida inteira, gente. Você precisa cuidar
do que está provocando esse distúrbio que está te fazendo precisar do medicamento, entendeu? Né? Então, é isso que eu falo para vocês aqui. A gente tem que cuidar do seu organismo para que os fungos não consigam crescer muito. Não é deixar tudo do jeito que está, aí quando o fungo cresce, você toma remédio. Aí melhora um pouquinho, daqui a pouco o fungo cresce de novo, você toma remédio. O que está fazendo o fungo crescer? Por que esse fungo está crescendo para te provocar problema? Então, é o ambiente ali do seu organismo, tá? O seu corpo ali está em um estado em que está fácil para o fungo crescer. A gente precisa mudar isso aí. Só assim a gente consegue acabar com esse excesso de fungos e impedir que esses fungos cresçam demais novamente, tá certo? Então, ó, cuidado aí com o excesso de medicamentos. Eu citei esse exemplo aqui do fluconazol, mas tem vários medicamentos, né? Na verdade, assim, a grande maioria dos medicamentos, eles de alguma forma vão precisar passar pelo fígado. Então, gente, quando eu falo assim, né? Cuidado com o excesso de medicamentos, é principalmente com a automedicação. Gente, você não precisa ficar tomando remédio para prevenir. Ah, gente, eu vou sair hoje. Eu vou tomar um remédio para prevenir, para não ter dor de cabeça. Aí você vai sair. Pensa, né? Você vai sair para beber. Ah, vou sair para beber, vou sair para uma festa aqui e tal, eu sei que eu vou beber para caramba, eu vou tomar um remédio aqui para não dar dor de cabeça. Aí você toma um paracetamol, que já vai dar uma afetadinha ali no fígado, né? Vai dar uma freada ali em algumas funções do fígado, uma sobrecarregada. E ainda vai beber bastante. Aí tem o álcool ainda, né? Como esse excesso aí de trabalho para o fígado. Né? Aí sem contar outras coisas, que poluição, por exemplo, não tem muito como a gente controlar, como fugir, né? Mas, por exemplo, cigarro. Gente, você não tem. Eu sei que hoje em dia, até que eu acredito, né? As pesquisas pelo menos dizem que tem menos pessoas fumando, tá? Mas e a passividade, né? E o fumante passivo, tem isso também. E mesmo aí quem fuma, gente, você não precisa fumar 2 maços de cigarro por dia. Né? Eu sei que parar não é fácil, mas existem estratégias para te ajudando com isso também, tá certo? Mas todos esses excessos aí de toxinas, de sobrecarga para o seu fígado, vai estar atrapalhando. Então, quando você reduz essa quantidade de toxinas externas que você está trazendo para dentro do seu corpo, você já vai estar dando uma grande ajuda, porque o seu fígado já está com muita toxina interna para ter que cuidar, tá certo? E aí, como que você vai ajudar o seu fígado a cuidar, né? A reduzir. Beleza, Roberto, olha, eu não fumo, não tô tomando, eu vou parar de tomar um monte de remédio aí à toa, tá? Vou reduzir ali, vou parar de comer aquele monte de produto industrializado, aquela lasanha congelada, o refrigerante, o suco de caixinha, vou parar com isso, aqueles biscoitinhos, vou parar com isso aí. Então, já estou reduzindo bem a quantidade de toxinas que eu estou colocando dentro do meu corpo. Mas o que já está lá, a gente tem que entregar nutrientes para o seu corpo funcionar corretamente, visando, né, especificamente ali o fígado. Então, vou falar para vocês agora aqui 3 exemplos de alimentos que estimulam as enzimas hepáticas, estimulam as funções de detoxificação do seu fígado. E vou começar aqui com o primeiro, gente. Quem está sempre aqui, quem está ligadinho, que principalmente no Instagram, né? Ontem mesmo no Instagram eu coloquei um vídeo falando bem rapidinho sobre esses alimentos aqui, que são as brássicas, né? As brássicas são aquela família de alimentos ali, de vegetais, da família do brócolis, tá? Então, as brássicas têm isotiocianatos, são compostos que contêm enxofre, que eles são muito, muito bons para o funcionamento do fígado, né? Os nutrientes que eles entregam para o seu corpo, principalmente esses isotiocianatos, né? Eles conseguem estimular bastante a função do fígado, né? Estimula muito essas enzimas que o fígado precisa para fazer essa detoxificação, tá? Então,
Que vegetais são esses da família do brócolis? Família do brócolis em geral, tá? Então, o brócolis, couve-flor, couve, tá? Couve-manteiga, aquela couve comum que a gente põe na salada, rúcula, agrião, a selga. Em alguns lugares tem pessoas que conhecem a selga como couve chinesa, tá? Repolho, nabo, rabanete, tá certo? Tudo isso aí é dessa família, então é muito legal, não é só legal, né? É importante você consumir esse tipo de vegetal, principalmente no tratamento da candidíase, na sua vida como um todo, mas no tratamento da candidíase é extremamente importante, pelo menos umas 4 vezes na semana, consuma esses vegetais e vai revezando também entre eles, né, para ter um aporte ali de nutrientes um pouco mais variado, mas todos eles contêm esse tipo de fitoquímico aqui, que são os isotiocianatos, tá? São importantes para as funções do fígado. Então, vai revezando ali entre eles, né? Eu gosto muito de rúcula e de brócolis. Então, reveza aí, ó. Come brócolis umas 2 vezes na semana, rúcula umas 2 vezes. Depois você reveza ali com repolho, reveza com rabanete, se estiver na época aí na sua cidade. Então, vai fazendo isso que o seu fígado vai agradecer demais mesmo, tá? Gente, lembrando que eu tô tocando aqui direto, esqueci até de avisar para vocês, gente, eu tô tocando aqui direto, mas eu vou olhar todas as perguntas de vocês, tá? É só para eu não me perder, não ficar nada para trás aqui do que eu trouxe, tá certo? Mas já vou olhar as perguntinhas de vocês e eu vou respondendo tudo, tá? Segundo, então, primeiro exemplo foram esses vegetais da família das brássicas, né? Couve, repolho, brócolis, couve-flor, rúcula, agrião, acelga, né? Nabo, rabanete, tá? Segundo que eu trouxe aqui para vocês, o chá verde, tá certo, gente? Então, o chá verde é muito bom para ajudar também a estimular essas funções do fígado, tá? Então, ele tem uma substância que chama epigalocatequina, que tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Então, tudo que tem ação antioxidante vai, de alguma forma, ajudar a detoxificação do seu corpo, vai ajudar o seu fígado, porque funções antioxidantes, em geral, a gente chama, né, de antioxidante, as substâncias que, de alguma forma, ajudam o corpo a lidar com os radicais livres. Lembra que eu falei para vocês lá que chegam a toxina, ela precisa ser ativada, quando ela fica ativada, ela forma um radical livre, aí ela fica mais fácil de se ligar a outras coisas. Então, isso é um radical livre, tá? Isso acontece com toxinas que chegam e precisam ser eliminadas. Isso acontece também com as próprias reações que acontecem no nosso metabolismo normal. Então, muitas das reações que acontecem no metabolismo formam radicais livres. Esses radicais livres, né, são essas moléculas muito ativas, elas precisam, de alguma forma, ser queladas, né? Me fugiu uma palavra mais simples aqui, mas quelada quer dizer que alguma coisa vai se grudar nela, fazer uma reação para se grudar nela, para ela não ficar tão reativa assim e não provocar danos no seu corpo, até que ela seja eliminada, tá? Então, tudo que é antioxidante vai fazer essa função de reduzir isso aqui, essas substâncias que estão mais ativas, né? O que a gente chama de radical livre, que está espalhado pelo seu corpo, tá? Então, o chá verde, ele tem essa ação antioxidante, tem ação anti-inflamatória também. Olha que maravilha, gente. Que coisa mais linda, né, gente? Tudo que a gente está precisando, né? Quando está precisando acabar com a candidíase, trazer esse equilíbrio de volta para o nosso corpo, esse funcionamento, né, normal de volta para o corpo. A gente precisa, sim, acabar com essa inflamação que está acontecendo em todo o nosso organismo, tá? Aqui, eu só preciso trazer uma observação para vocês em relação ao chá verde. Cuidado com o excesso. Quando eu falo do chá verde, tomar uma xícara assim ao dia, tudo bem. Reveza com outras coisas também. Tem várias outras coisas, tem vários outros alimentos, tem outros chás que podem te ajudar com isso também, tá certo? Então, não precisa ficar tomando 1 litro de chá verde todo dia, não. Porque se você exagerar, quando eu falo exagerar, é tomar assim, litros de chá verde todos os dias por bastante tempo, tá? Porque o chá verde, ele reduz, ele acaba reduzindo um pouco a absorção do iodo. Então, se você está usando demais o chá verde, né, com uma frequência muito grande por um tempo grande também, aí pode acabar reduzindo um pouco aí a produção dos seus hormônios tireoidianos, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles precisam de iodo para serem formados. E se o seu corpo está absorvendo menos iodo,
pode acabar faltando iodo para a sua tireoide funcionar bem, tá certo? Então, pode sim usar o seu chá verde, vai ajudar bastante seu fígado, mas usa por uns dias, reveza com outros, tá? Porque na sequência aqui, ó, o outro alimento que eu vou trazer para vocês aqui também dá para fazer chá, tá? Então, mas é claro, gente, tem tantas coisas, né? Como eu falei, olha só os vegetais que eu falei antes para vocês. Uma família enorme, que tem muitos tipos diferentes. Então, dá para você comer um por dia. Dá para você comer um diferente todos os dias. Você não precisa, né? Esse revezamento aí, ele não é a importância, né, de você revezar os alimentos. Não é somente, porque não pode tomar muito chá verde para não atrapalhar o funcionamento da tireoide. Não, não é simplesmente por isso. É porque o seu corpo precisa de nutrientes diferentes. A gente está aqui focado na questão de detoxificação, de eliminação das toxinas dos fungos e tal, mas tudo é interligado no seu corpo. Tudo é interligado. Lembra que para acabar com a candidíase a gente precisa cuidar do intestino, regenerar o intestino? Regenerar o intestino também implica em cuidar das bactérias boas, alimentar bem as bactérias boas para que elas cresçam novamente, né, e ocupem o seu espaço e retomem as suas funções também corretamente. E para alimentar bactérias boas, a gente precisa de nutrientes. E cada grupo de bactérias usa mais algum tipo diferente de nutriente. Então, quando você está revezando os alimentos, você está garantindo que todos esses grupos estejam sendo nutridos, tá? Então, evite a monotonia alimentar, vamos revezando aí as comidas, né? Vamos variar, tá certo, gente? Então, falei aqui do chá verde. O terceiro alimento aqui que eu trouxe para vocês hoje é o gengibre. Nossa, gente, nosso velho conhecido gengibre, né? Que tem gingerol. Ele, além de várias coisas que produz, ele também tem ação anti-inflamatória, ele também é antioxidante, ele ajuda na digestão. Já falei do gengibre outras vezes aqui para vocês, mas ele tem um papel muito importante, né, na modulação de enzimas hepáticas e também na modulação de antioxidantes. Tem uma ação hepatoprotetora, então ele ajuda a proteger o fígado. Então, como eu falei, ele trabalha na modulação, né? Lembra que eu falei da modulação? É para ativar, mas da maneira correta, não deixar ser nem exagerado e nem fraquinho demais. Então, ele está modulando ali tanto as enzimas hepáticas para que elas fiquem equilibradas e também está modulando ali antioxidantes, né, para eles também conseguirem trabalhar da maneira correta, nos locais corretos. Tá certo, gente? Então, olha, não deixe faltar, tá? Não deixe faltar jamais aí na sua alimentação esses vegetais que eu falei aqui, tá? Da família do brócolis, as brássicas. Quando vocês ouvirem essa palavra brássicas, é essa família aí, tá? Brócolis, couve-flor, couve, rúcula, agrião, acelga, repolho, nabo, rabanete, tá certo? Então, olha isso aí, só nisso aí eu já falei coisa demais para mais da semana inteira. Dá para comer um por dia diferente, revezando aí para vocês. O chá verde também vai ajudar bastante as funções de detoxificação. Tem outras coisas também, né? O chá de camomila também ajuda com isso, tá? Então, gengibre, que eu trouxe aqui também para vocês, tá certo, gente? Então, tem várias coisas que você pode fazer, já pode começar a fazer agora, tá? Você já pode começar desde já. Agora, na sua próxima refeição, no seu almoço, você já pode começar a cuidar melhor do seu organismo nessa caminhada, né, para acabar de uma vez por todas com a candidíase, para fazer o tratamento da candidíase da maneira correta. Tá certo, gente? Então, olha, grandíssimo beijo para cada um de vocês. Uma ótima sexta-feira, um fim de semana incrível. E a gente se encontra. Beijo, até a próxima.